Muito bem, IES, Manutenção Predial, executa serviços preventivos, corretivos de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça o contato e faça um contrato também com a IES, Manutenção Predial. Anota o telefone aí, 3276-3945. Meu caro Gilmar Govinati, estamos recebendo um camarada que sabe tudo de economia, né? Conhecimento, experiência, né? Antônio Carlos Nazi, prazer em tê-lo aqui novamente. Estava com saudade dos amigos, né? Tu viaja muito, né, Nazi? Mas nessas tuas andanças pelo Rio Grande do Sul, nós aproveitamos, até porque esta semana aí teve esse conjunto de medidas do governo. Eu quero saber uma análise tua, assim, sobre o rumo desse conjunto de medidas do governo. É o rumo certo? Não, isso vem sendo trabalhado pelo governo já desde o início, né? Já antes da posse, né? O que se vai fazer com esse Brasil, não é? Então, esse diagnóstico que o Paulo Guedes e sua equipe fez é um diagnóstico correto da situação. São medidas necessárias, ele sabe que são necessárias, o problema é a questão política de como você encaminha uma coisa dessa. Eu acho que o Congresso está hoje convencido de que, a população está convencida de que nós temos que tomar algumas medidas, senão nós vamos tornar o Estado inviável. Absolutamente inviável. Nós estamos aí, o diagnóstico, eu estou aqui, dei uma examinada nisso desde ontem para cá, o diagnóstico está correto, né? Nós estamos aí com uma dívida interna de 5 trilhões, dívida bruta, chegando àqueles 4 bilhões que eu já falei aqui, trilhões, né? Trilhões de reais, que é uma coisa absolutamente, não é uma bola de neve, é uma coisa que vai em função dos déficits primários que têm ocorrido e que vão continuar ocorrendo pela previsão do governo até o final do governo. Não tem alternativa, mesmo com todas as reformas, de estancar isso, de zerar esse déficit primário. A sorte é que o juro baixou, a inflação baixou, então o juro sobre a dívida diminuiu bastante. Nós estávamos lá num patamar de quase 500 bilhões por ano, quer dizer, com uma Selic aí a 4%, que é a previsão para o final do ano, vão reduzir bastante, não chega aí a 200 bilhões de juros por ano. Percentual é importante, dado o tamanho, a dimensão da dívida. A base, né? Um volume muito grande. Né? Isso é uma coisa. Segunda coisa que eu acho que é importante, que o governo vai fazer, essa é uma medida política complicada, assim que vai ter, é essa redução do Estado, né? A democracia custa caro, mas só que está muito caro, né? Eu tive experiência agora de viajar aí para o Peru e Colômbia, e estava conversando com o pessoal lá. O pessoal, essas questões do Chile, essas questões do Equador e tal, no fundo, tudo que tem, casualmente um dia que eu estava em Bogotá, parou o centro todo de Bogotá, cercaram manifestações que eram professores, universitários, funcionário público, etc. Por quê? Porque o governo está mexendo em coisas que dói no bolso das pessoas. Não é? Mas é que eu estava conversando com o pessoal, no fundo, que o pessoal acha que o Estado está pesado demais, a democracia está custando demais. Não é? E esse custo demais está, inclusive, perigando a própria democracia, né? Porque isso aí vai um momento em que, né, estoura a coisa. Até o senador, o nosso senador aqui, o Lazier Martins, vem brigando muito e propondo medidas para reduzir o tamanho do Senado. Aliás, o senhor tocou num ponto que eu gostaria aqui de destacar e cumprimentar o senador Lazier Martins, foi meu colega na Rádio Guaíba, está se destacando. Eu acho que o Rio Grande do Sul acho que nunca teve um senador tão atuante, né, e propositivamente para o Rio Grande do Sul como é hoje o Lazier Martins. Hoje, não é só questão do Senado, o Congresso Nacional como um todo, não é? Está com quase 10 mil funcionários. Né? Os três o poderes Vitor estão Paccioni um dia me disse que, quando o tempo dele, que ele começou na política, ele tinha 400 funcionários e fizeram um grande avanço quando introduziram as máquinas
elétricas de datilografia. Hoje está tudo informatizado e na época tinha 400 funcionários, tem 10 mil. Nós somos dessa época, né? Nós somos dessa época onde havia meia dúzia de funcionários nos escritórios e mesmo não é só o poder público, até as próprias iniciativas privadas também entraram no mesmo rol de inchação, por incrível que pareça. Então, isso é cultural, né? Isso é cultural no Brasil, isso é em todo lugar. A América Latina, então, é impressionante. Então, eu estudo esse rol de medidas na questão. Eu acho interessante essa ideia de criar um Conselho Fiscal da República. É uma coisa inovadora, mas pelo menos nós vamos ter alguém que vai ter que ser responsabilizado, porque o papel do Tribunal de Contas hoje, quando ele acusa alguma coisa, chega no Senado, para. Né? Então, eu acho que esse rol de medidas que estão adotadas vai ser discutido, o Estatuto proposto ao Congresso, ao PECs, né? vão ser projetos a serem discutidos, mas eu acho que no bojo todo da proposta, ela é boa, tecnicamente ela é defensável, não é? E ataca algumas questões fundamentais. E é necessária, do Estado. Fundamental. Tem que mexer, realmente. Entra em tem colapso. que mexer no Estatuto do Funcionário Público, essa questão da estabilidade. Tem que acabar, isso não existe. Aliás, o senhor estava falando das experiências e das viagens que o senhor faz muito aqui pelo exterior, mesmo América do Sul e outros países também, do continente europeu, do continente americano, lá da América do Norte, enfim. A gente tem experiência. Paulo Guedes é um grande economista, um grande administrador, realmente é o cara certo no lugar certo, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, além disso, nós temos, sem conhecer muito de economia, sem conhecer muito de administração, mas nós temos as experiências dos países, coisas que não deram certo. Sim. Essas experiências têm que virem para cá, aí já estou falando em termos de sociedade, como exemplos do que nós não podemos mais nos permitir fazer, como é o caso das aposentadorias, é o caso do Chile, por exemplo, que entrou em colapso e agora está nessa situação caótica. Não é? Essas experiências de repercussão para dentro do país, o senhor acha que isso aí traz influência para o nosso pensamento como povo, para auxiliar nessas reformas, para apoiar essas reformas? Você vê que essa questão de aposentadoria está sendo discutido lá na França, tá, esse terror não mundo acaba. Todo, né? No mundo todo. Alguns países já fizeram. O mundo está envelhecendo, nós estamos vivendo mais. Portugal já fez, custou, mas fez. Não é? Então, você pega toda a América Latina, você vê que está tumultuado. A Argentina, com essa situação agora do peronismo voltar. É uma dívida impagável, absolutamente impagável. Vai se afundar mais ainda. Você pega o Chile nessa situação. O Peru está com uma crise política complicada. A Bolívia também, né? Bolívia naquele estado lá. Bolívia também, né? Eu estava casualmente, eu fui lá na Colômbia, tinha um congresso, Conferência Interamericana de Contabilidade, e tu encontra todo mundo, né? Da América toda, né? E eu estava dizendo, com um americano lá me dizendo, Detroit está absolutamente quebrado, o estado do Illinois está quebrado, a cidade de Detroit está absolutamente quebrado. Por quê? Porque as indústrias foram embora, quebraram, diminuíram, etc. Tal. Então, também eles estão com problemas, né? Até político esse assunto aí do impeachment do Trump. Mas você vê toda a América Latina, Venezuela nessa situação, a Colômbia está em crise. A própria Colômbia, né? A própria Colômbia, tinha embora crescendo, boa, crescendo 2, 3% aí, o Peru crescendo, mas todos eles estão em crise. Né? Então, eu acho, voltando aqui para o nosso Brasil, né? Eu vejo com otimismo essas medidas. E essa proposta do Paulo Guedes para redução dos municípios? Eu entendo, aí já vou dar minha opinião, eu entendo que esta proposta ela vem num momento certo, por quê? Porque os municípios passaram, em 1988, eu lembro direitinho desse número, foi a época da Constituição Federal, nós tínhamos 323 municípios, hoje nós temos 497 municípios. Tá? Então criaram-se máquinas públicas, praticamente ali no Executivo e no Legislativo, que tem que serem pagos pelos impostos.
E as arrecadações não existem praticamente, tem que haver um enxugamento. Essa resposta eu tenho certeza que é uma resposta difícil, está longa, né, e complexa esse assunto. Então vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para continuar conversando aqui com o consultor empresarial Antônio Carlos Nazi. Já voltamos.